Olá pessoal, tudo bem? Neste programa nós vamos abordar o tema que é a articulação temporomandibular. Essa articulação ela é muito importante, ela é responsável pela abertura e o fechamento, da boca, mastigação, enfim. Nós temos esses três movimentos, o homem é onívoro, ele tem então movimento antero-posterior, látero-lateral, a gente tem um movimento também de abertura e fechamento, então é muito importante que essa articulação tenha boas condições. Eu gostaria de mostrar agora algumas imagens da articulação, vocês podem acompanhar aqui algumas imagens, então ela fica nessa região da face, podem olhar aqui novamente, nós temos então uma estrutura muscular, nós temos também cartilagem, nós temos o tecido ósseo mesmo, então tem uma série de inervação também, a parte de nervos que estão ali naquela região, e essa articulação, quando ela se apresenta doente, quando começa a sentir dor, o paciente tem várias dores de cabeça, dores faciais, tem pacientes que cai a mandíbula trava também, tem que fazer um tratamento para isso. Em muitos casos, eu tenho que fazer um tratamento completo, um diagnóstico, e muitas vezes esse paciente passa por vários médicos, por vários profissionais, tratando dor de cabeça, tratando uma série de outras coisas, e a articulação, ou seja, essas dores de ATM, vocês vão ouvir também falar sobre ATM, é que vão prejudicar muito esse paciente. Hoje nós temos vários tratamentos para ATM, nós temos desde toxina botulínica, que é muito interessante hoje. Vejam, o paciente tem que dormir bem também, que é normal esse paciente ter dores de cabeça, dores na coluna, dores no pescoço, ou seja, dores irradiadas. Tem a fibromialgia que pode estar associada também juntamente com a articulação temporomandibular. Então, um bom diagnóstico é muito importante. Claro, tem a ver também com os dentes, o posicionamento, o paciente tem que estar com os implantes ok, tem que estar com a parte ortodôntica também, o alinhamento dos dentes, a mastigação, a mordida correta, para que a gente realmente consiga ter uma estrutura, essa anatomia da articulação temporomandibular funcionando de uma maneira saudável. A partir do momento que começa a ter esse desgaste, tanto das estruturas ósseas, das estruturas da ATM, nós temos como fazer exames mais detalhados, como a tomografia computadorizada, vocês podem olhar a tomografia aqui, ressonância magnética também pode ser feita, e através desses exames nós conseguimos um bom diagnóstico e um bom plano de tratamento. Como funciona esse tratamento? Nós temos desde placas, onde o paciente pode utilizar essas placas, nós temos a toxina botulínica, então o Botox, que todo mundo, eu uso muito no consultório no dia a dia, ele é por estética, mas também ele age nos pontos da dor, que são chamados os trigger points. Então aquelas regiões onde o paciente sente dor, a gente consegue bloquear esses pontos com a toxina botulínica, com o próprio Botox, e também melhorar essa articulação, não deixar essa musculatura tão travada desse paciente. Então a toxina botulínica é muito importante. Também a utilização das placas, então a gente tem placas mio-relaxantes, ou seja, que relaxam, reposicionam esse côndilo, essa articulação, e muitas vezes, em último caso, fazer a cirurgia também da TM. Mesmo na cirurgia, quando bem indicada, existem casos que recidivam também, então a cirurgia ela é indicada precisamente só em alguns casos e também a gente faz a cirurgia só em último caso mesmo da TM. Os outros tratamentos respondem muito bem, até porque às vezes você faz a cirurgia e o paciente ainda continua com o problema. Então a gente tem que tratar todos esses fatores que ocasionam o paciente e também agir diretamente na causa do problema. Qual seria essa causa? Tudo isso que eu apontei para vocês, todo esse desgaste que acontecem, toda essa degeneração da articulação, ou seja, uma articulação doente com problemas, podem mostrar de novo algumas imagens esquemáticas, toda a parte muscular, toda a parte óssea, toda a parte de estruturas. Então tudo isso tem que ser tratado para que o paciente realmente consiga ter todo o seu sistema estomatognático. O que é sistema estomatognático? São os músculos, todos os ossos da face, essas regiões todas, os dentes também estão envolvidos. Então, o seio maxilar, todas as estruturas faciais estão envolvidas nisso para que você tenha saúde e tenha toda essa coisa devoluta. Os lasers também são muito importantes para o tratamento da TM, podem ser utilizados. E alguns pacientes têm que também fazer o uso dos antidepressivos. Hoje tem antidepressivos como o Symbi, por exemplo, que você tem menos efeitos colaterais. Também eu não gosto de utilizar tanto essas medicações, só quando muito necessário, mas também é utilizada no tratamento e funciona muito bem. Nós temos também o C2, que é o colágeno tipo 2, que ajuda muito nas articulações na recuperação, que é mais natural. A melatonina, onde o paciente pode ter um sono bem adequado. Então nós temos vários problemas que podem acontecer na TM. O diagnóstico muitas vezes é complexo, passa por vários profissionais para depois a gente diagnosticar bem. E nós temos várias formas de tratar esse paciente
e realmente trazer ele para uma condição de longevidade, de saúde e se sentir realmente muito bem com o tratamento, ou seja, estar saudável e conseguir realmente levar uma vida bem tranquila com relação a esse aspecto da TM também. Tá? Nós vamos dar sequência no programa agora, falando um pouquinho sobre outros temas como tomografia computadorizada, implantes e harmonização orofacial. Um bom diagnóstico é muito importante, como vocês viram nas condições da ATM, para que a gente consiga realmente ter um bom trabalho, desempenhar um bom trabalho dentro de todas as funções que a gente faz no dia a dia na nossa clínica, no nosso consultório. Então, a tomografia computadorizada, podem mostrar algumas imagens, ela é muito interessante porque realmente eu consigo ver a altura, espessura óssea e esses equipamentos 3D, então eu consigo ver em 3 dimensões, a gente consegue fazer os prints de tela e realmente fazer um diagnóstico bem preciso. A partir desse diagnóstico, eu consigo elencar o plano de tratamento desse paciente. Geralmente a gente realiza os implantes, vocês podem assistir o meu vídeo, que é um dos vídeos mais assistidos mundialmente, onde eu dei treinamento para o pessoal de fora também, não só no Brasil, mas no exterior também, em outros países, onde a gente coloca esses implantes zigomáticos. Vocês podem encontrar esse vídeo no YouTube, podem acessar lá implantes zigomáticos Dentoflex, ou no meu site também, que é o www.drflaviomoratti.com.br, tem vários vídeos lá. Também no meu canal do YouTube vocês podem acompanhar os meus vídeos, tem vários vídeos explicativos, cirurgia também. Então é muito interessante para quem ouve, está assistindo o programa e de repente quer aprofundar um pouquinho mais, vocês conseguem encontrar todo esse material lá e várias cirurgias, vários tratamentos realizados, inclusive nos nossos pacientes no meu dia a dia, durante todos esses anos. Nós temos também, além disso, os implantes, né, os implantes convencionais, os enxertos conjuntivos, porque hoje é muito importante a estética, esses implantes ficarem bonitos, né? Tanto os implantes convencionais quanto os faciais também. Dentro dos faciais, nós temos próteses onde a gente coloca para poder melhorar a face do paciente. Os preenchedores, podem mostrar algumas imagens, a gente põe o ácido hialurônico para poder devolver. Hoje se fala muito sobre o MD Codes, onde a gente coloca nos pontos corretos para poder devolver, né, toda essa estrutura facial do paciente, toda a estética também, desde bigode chinês, linha de marionete. Então a gente tem como associar o sorriso com as lentes de contato, imagens da lente de contato, implantes, periodontia, onde o paciente começa a amolecer os dentes, tem aquele sangramento, começa a perder todos esses dentes. Então a gente repõe com o implante e consegue associar com os fios faciais, com os preenchedores e, é claro, com o Botox. Vocês vejam que o Botox ele é por estética e também para tratar, por exemplo, uma ATM, que é a articulação temporomandibular, que a gente conversou durante um grande tempo desse nosso programa de hoje. Associado a todas essas técnicas, eu tenho condição, além disso, de fazer esses fios, e esses fios hoje evoluíram muito. A gente tem o PDO, que é o polidioxanona, temos também fios permanentes também, que seria o fio russo, onde a gente coloca uma ancoragem temporal. Então os fios também melhoraram muito hoje e eu consigo associar essas várias técnicas dentro da harmonização orofacial. E aí nós vamos conversar com vocês daqui a pouquinho sobre todos esses detalhes dessas técnicas da harmonização. A harmonização orofacial cresce a cada dia. Nós temos hoje inclusive técnicas onde a gente colhe o sangue do paciente, vocês podem analisar aqui, a gente separa o plasma desse paciente, através desse plasma eu consigo fazer enxertos ósseos para implante e também na face do paciente. Eu consigo fazer essa fibrina, uma fibrina líquida, e ela propõe um rejuvenescimento desse paciente. Dentro disso, a gente tem também o microagulhamento, que é o Derma Roller, podem mostrar algumas imagens, onde eu consigo passar essa maquininha no rosto, é o segredo das grandes atrizes aí, do rejuvenescimento, de ter uma pele saudável, bonita, enfim. E a gente tem tanto ativos para melasma, pessoas que têm melasma, quanto também utilizar o PRF, que vai fazer essa regeneração de todo esse tecido da face do paciente. Através dessa PRF, nós temos como fazer então os implantes e todo o tratamento facial, né? Fora isso, tem cremes que o paciente pode usar antes e depois para preparar toda essa pele, e a gente entra nos casos dos preenchedores, do Botox, né? A aplicação do Botox nos pontos corretos. Todo mundo me pergunta, mas o Botox vai ficar muito esticado, plastificado? Não. Nós temos como usar o Botox em quantidades adequadas, onde o paciente fica muito tranquilo, tem um efeito estético, tem um efeito também terapêutico naquelas dores faciais, dores de cabeça, dores de ATM, e também consegue ficar com uma estética bem interessante. Quando a paciente quer realmente ficar muito plastificada, muito esticada,
Dá para fazer também, mas são poucas as pacientes que pedem hoje na clínica para fazer isso. Cada caso é um caso. A gente entra no caso do visagismo. Entender o que a paciente quer realmente, né? Isso é muito importante para mim hoje, para a gente conseguir realizar. Porque técnicas existem várias, inúmeras, e a gente consegue realmente contentar todos os pacientes.